No Desastre Lidere é um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Imagine o pior dia de trabalho possível. Não um dia com uma reunião chata ou um prazo apertado. Eu falo de sirenes, caos, informações que não batem, sabe? Aquela coisa que a gente só costuma ver em filme. O que, de verdade, separa uma equipe que consegue atravessar essa tempestade de outra que simplesmente desmorona? A gente tende a pensar que é o plano, né? O manual de emergência que fica guardado na gaveta. Mas o material que temos em mãos hoje, vindo de uma fonte bem inesperada, a Agência Internacional de Energia Atômica, sugere outra coisa. A resposta parece não estar no plano de crise, mas sim na cultura da sua equipe numa terça-feira completamente normal. Exatamente. Nós mergulhamos num capítulo específico de um manual deles sobre comportamento humano em emergências. E o que é fascinante é que se a gente ignorar o contexto nuclear, as lições são tipo universais. Servem para uma startup de tecnologia, para um hospital, para uma agência do governo, qualquer grupo de pessoas sob pressão. É como colocar a cultura de uma organização no microscópio no seu momento de maior teste. Então a nossa missão aqui é essa: extrair a essência do comportamento humano quando tudo dá errado e no final transformar isso em lições práticas de liderança para qualquer tipo de desastre, baseadas unicamente no que esse documento revela. Vamos começar pelo começo. O que tem de tão diferente numa emergência que vira o mundo de uma organização de cabeça para baixo? Olha, a primeira coisa que o manual aponta é que uma emergência cria uma realidade paralela. Pensa bem, a hierarquia que todo mundo conhece pode de repente deixar de valer. O ritmo de trabalho, que antes era gerenciável, se torna frenético. Decisões que levariam semanas para serem tomadas precisam acontecer em minutos, muitas vezes com informações parciais ou até erradas. E do nada você precisa lidar com gente de fora. Bombeiros, defesa civil, imprensa, gente que não faz parte do seu dia a dia. Quer dizer, não é só um dia de trabalho mais puxado. É como se as regras do jogo mudassem com a bola rolando. Exatamente. E a mudança não é só estrutural, ela é psicológica. A rotina, os procedimentos padrão, os canais de comunicação habituais, tudo aquilo que nos dá uma sensação de segurança e previsibilidade no trabalho, de repente pode se tornar um obstáculo, um peso. O documento é muito claro nisso. A partir de um certo ponto, a tecnologia e os manuais ficam em segundo plano. O que vai definir o sucesso ou o fracasso é a capacidade das pessoas de se adaptarem, se comunicarem e, claro, confiarem umas nas outras sob uma pressão brutal. Sabe, tem uma ideia nesse documento que me pegou de surpresa. A gente tende a achar que uma crise cria problemas novos, mas o texto argumenta o contrário. E é uma sacada genial. Ele diz que a crise não cria nada. Ela só funciona como uma lente de aumento gigantesca para o que já existe na cultura da empresa. É a metáfora perfeita. Os pontos fortes e os pontos fracos da cultura organizacional não aparecem do nada. Eles são amplificados de uma forma brutal. Uma pequena falha de comunicação no dia a dia que normalmente seria resolvida com um café. Sabe? Numa crise, isso pode se transformar numa falha catastrófica. O documento dá exemplos de como isso acontece na prática. Sim, e ele contrasta dois modelos de cultura que ajudam a gente a entender isso muito bem. De um lado, o que ele chama de comando e controle, que é aquela estrutura bem hierárquica, quase militarizada. O chefe manda, a equipe obedece. Simples assim. Do outro, o conceito de equipe, que é mais horizontal, mais colaborativo, onde as decisões são mais discutidas
E nenhum dos dois é inerentemente bom ou ruim, mas a crise expõe o risco de cada um. E qual seria o risco? Numa cultura muito hierárquica, o grande perigo é a obediência cega. As pessoas se acostumam tanto a seguir ordens que, sob pressão, elas podem executar uma instrução mesmo que pareça completamente errada. Elas meio que desligam o senso crítico. Já numa cultura muito colaborativa, o risco é o oposto, a paralisia pela indecisão. Na ânsia de buscar o consenso, de ouvir todo mundo, a decisão rápida e vital que precisava ser tomada em segundos simplesmente não acontece. O time fica debatendo enquanto o prédio pega fogo, metaforicamente falando. Isso me leva a pensar na confiança, então. Se a cultura é amplificada, a falta de confiança deve explodir na cara do líder. Não dá para chegar no meio do incêndio e pedir um voto de confiança, certo? Não dá mesmo. O documento é direto e reto nesse ponto. A confiança funciona como uma conta bancária. O líder passa o tempo todo nos dias normais fazendo pequenos depósitos, sendo transparente, sendo justo, ouvindo a equipe, cumprindo o que promete. Na hora da crise, ele não faz depósitos, ele faz saques. Ele precisa daquela confiança que já foi construída para que as pessoas sigam suas ordens sem hesitar. Se a conta estiver zerada... A liderança dele simplesmente não funciona. Exatamente, não funciona. É uma imagem poderosa essa, a confiança como um recurso que se gasta na emergência. Mas essa confiança é só na relação líder-equipe ou vai além? Não, e esse é um ponto crucial. A confiança precisa existir em todas as direções. O manual fala da importância da comunicação horizontal. Pense em 2 departamentos que mal se falam no dia a dia. Tipo, sei lá, a engenharia e a comunicação. Numa crise, eles podem se tornar totalmente dependentes um do outro. Se não existe uma relação de confiança e canais abertos, a informação simplesmente não flui. E tem mais, as pessoas precisam confiar nos papéis umas das outras. O que você quer dizer com confiar nos papéis? Numa emergência, o seu colega de baia pode, de repente, virar seu supervisor temporário, porque o plano de crise designa essa função a ele. Se esses papéis de emergência não forem claramente definidos, treinados e, principalmente, praticados, a resposta vira um caos. As pessoas ficam sem saber a quem se reportar, quem toma a decisão final. É a receita para o desastre. Ok. Isso cobre a organização, a cultura. Mas e o indivíduo? O que acontece dentro da nossa cabeça sobre um estresse desses? Eu confesso que sempre tive aquela imagem de filme, sabe? Do herói que se supera na hora H, que encontra uma força que não sabia que tinha. Pois é, o documento joga um balde de água fria nessa fantasia. E essa é talvez uma das lições mais contraintuitivas e importantes de toda a nossa análise. Sob estresse extremo, o ser humano não se eleva magicamente à ocasião. Nós regredimos. Regredimos? Como assim? Nós regredimos aos nossos padrões de comportamento mais familiares, aos nossos hábitos, aquilo que está gravado no nosso cérebro pelo piloto automático. O que você faz repetidamente no seu dia a dia é o que você fará na crise. Não tem mágica. Uau! Isso muda completamente a forma de pensar sobre treinamento, então. Totalmente. Significa que o verdadeiro campo de treinamento para uma emergência é a rotina diária. Se você quer que sua equipe tenha uma atitude questionadora na crise, que é a capacidade de perguntar, tem certeza dessa informação? Antes de agir? Então essa atitude tem que ser incentivada e praticada todos os dias. Se você quer comunicação clara, de circuito fechado, onde uma ordem é dada, recebida e confirmada, isso tem que ser o padrão na terça-feira à tarde. Maus hábitos tolerados na calmaria, como pegar atalhos, fazer gambiarras ou se comunicar de forma imprecisa, vão aparecer com força total quando a pressão aumentar. Entendi. A rotina é um ensaio. Mas e quando acontece o imprevisto? Quando a crise não segue o roteiro que foi treinado? O documento fala sobre isso, né? Cita o acidente de Fukushima como um divisor de águas nesse pensamento. Sim, Fukushima foi uma exemplo que superou todas as suposições. O terremoto e o tsunami foram muito piores do que qualquer cenário previsto. E a lição que ficou foi a necessidade de construir o que se chama de resiliência organizacional. Resiliência não é ter um plano para tudo, isso é impossível. É ter a capacidade de improvisar, de se adaptar e de continuar funcionando quando o plano original se torna inútil. E como se constrói essa capacidade de improviso? Uma das chaves para isso, e é uma das ideias mais sutis e estratégicas do documento, está em reconhecer e valorizar a figura dos líderes informais.
Ah, isso é muito interessante. Não estamos falando do gerente, do diretor, da pessoa com cargo no crachá. Exatamente. Em toda equipe, em todo grupo, existem aquelas pessoas que, sem ter nenhuma autoridade formal, são naturalmente respeitadas. São as pessoas para quem os outros olham quando o chefe não está na sala, a quem pedem conselho. São referências pela sua experiência, calma ou bom senso. O documento alerta que ignorar a influência dessas pessoas é um erro estratégico gigantesco. Por quê? Porque na hora do caos, a hierarquia formal pode não funcionar. Exatamente. Quando as estruturas formais são abaladas, quando a comunicação com a chefia é cortada, são esses líderes informais que muitas vezes mantêm a coesão e a moral da equipe. Eles são a cola que impede o grupo de se desintegrar. Um líder formal inteligente não se sente ameaçado por eles. Pelo contrário, eles os identifica e os transforma em seus maiores aliados. Certo. Isso tudo desenha um quadro muito claro da psicologia por trás de uma crise. Se a gente fosse, então, pegar toda essa análise e destilar em conselhos práticos, para alguém que lidera uma equipe e está ouvindo a gente agora, quais seriam as dicas de ouro baseadas apenas neste capítulo, para se preparar para um desastre? Acho que podemos sintetizar em 5 princípios fundamentais. O primeiro seria: conheça o DNA da sua organização. Antes de qualquer coisa, o líder precisa fazer um diagnóstico honesto. Minha equipe é mais hierárquica ou mais colaborativa? Sabendo disso, ele pode começar a prever qual será seu ponto fraco sob pressão. Então, na prática, é se perguntar: meu time tende a obedecer sem pensar, correndo o risco da obediência cega, ou tende a debater tudo até perder o tempo da ação? É esse tipo de autoconsciência? É exatamente esse o ponto. Antecipar sua vulnerabilidade cultural é o primeiro passo para mitigá-la. O segundo princípio que a gente já mencionou é: construa confiança antes da crise. A confiança é a moeda da liderança em emergências, e ela não pode ser fabricada na hora. É a ideia da conta bancária de confiança. Isso significa que aquele líder que vive de porta fechada, que gerencia por e-mail e não tem uma relação próxima com a equipe, por mais competente que seja tecnicamente, vai ter um problema gigantesco quando a sirene tocar. Um problema insolúvel, provavelmente, porque as pessoas não vão dar a ele o benefício da dúvida. O que nos leva à terceira dica: defina e pratique os papéis de emergência. É um erro fatal achar que as pessoas vão saber instintivamente o que fazer. Isso quebra aquela ideia de que o organograma da empresa se mantém, né? As pessoas precisam entender que, na emergência, o colega do lado pode virar o chefe da operação e isso tem que ser algo natural, treinado, não uma surpresa no meio do caos. Perfeito. Todos precisam saber quem assume o comando, qual sua função específica e a quem se reportar quando o alarme soa. E isso só funciona com prática, com simulações. A quarta dica está diretamente ligada à regressão sobre estresse. Promova bons hábitos diariamente. Ou seja, o líder tem que entender que aquela chatice de insistir na comunicação clara, na checagem dupla de informação, na organização dos processos, não é só para bater meta ou para a empresa ser mais eficiente. É para sobreviver. Exato. A cultura de excelência não é um luxo para tempos de paz. Ela é o verdadeiro colete salva-vidas da organização. Os bons hábitos do dia a dia se tornam o comportamento padrão na crise. E por último, a quinta dica, que me parece uma das mais estratégicas: reconheça e utilize os líderes informais. Essa é sutil, mas muito poderosa. O líder precisa ter a sensibilidade de mapear quem são essas pessoas de influência na equipe, que não necessariamente têm o cargo, e trazê-las para perto. Em vez de ver essa liderança informal como uma ameaça, vê-la como um pilar de estabilidade. Sem dúvida. Engajar esses indivíduos, envolvê-los no planejamento, ouvir suas opiniões, isso pode ser o fator decisivo para manter a equipe unida e focada quando a estrutura formal balança. Eles são aliados que o dinheiro não compra. No fim das contas, então, a grande lição que tiramos desta análise não é sobre ter um plano perfeito, um manual com centenas de páginas. É sobre entender e cultivar a dinâmica humana que vai, no fim, fortalecer ou destruir completamente esse plano quando ele encontrar a dura realidade de uma crise. Exatamente.
E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para qualquer líder refletir. Não amanhã, mas hoje. A cultura diária da sua equipe, a forma como as pessoas interagem, confiam umas nas outras e se comunicam agora, neste momento, é robusto o suficiente para suportar a pressão do inesperado? Porque essa análise sugere de forma muito clara que o que se faz em uma terça-feira normal é a melhor preparação para o pior dia possível. Este foi o No Desastre Lidere. É um podcast da Hopeful Brasil que traduz de forma clara e aplicada os princípios de liderança, desempenho humano e comunicação interna em situações de emergência. Baseado nas diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica, a série explora como decisões sob pressão, gestão do estresse e coordenação de equipes influenciam diretamente a resposta a desastres complexos. Um conteúdo voltado a gestores, profissionais de resposta e líderes que precisam atuar com lucidez, ética e eficácia quando o risco é real e o tempo é crítico. O No Desastre Lidere está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.